tem coisa muito estranha acontecendo dentro dessa prisão. Daniel Vorcaro, o nome no centro de um dos maiores escândalos financeiros do país, simplesmente passa mal do nada. Começa a urinar sangue dentro da cela. Mas não para por aí não. Mesmo depois do atendimento, ele continua com sintomas, sente dores fortes ali, abdominais, e precisa ser levado às pressas para um hospital, um dos mais caros de Brasília. Mas aí vem um ponto que deixa tudo ainda mais inquietante. Isso acontece exatamente no momento em que surge a informação de que ele estaria preparando uma delação premiada, daquelas que podem derrubar gente grande. Coincidência demais ou alguém já está tentando evitar que ele fale alguma coisa? Porque quando a gente olha o histórico desse caso, a quantidade de gente poderosa que está envolvida e até episódios estranhos que já aconteceram com pessoas próximas, vulgo Sicário, braço direito de Vorcaro, que foi suicidado depois que o caso explodiu. Bom, será que Vorcarão vai de Epstein? Bom, vamos entender o que realmente aconteceu com Vorcaro na cadeia e porque esse caso pode estar entrando num território muito mais perigoso do que parece. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O escândalo envolvendo o Banco Master e todos os seus nomes acabou dando uma esfriada, não é? A grande mídia, pelo menos por enquanto, parece ter diminuído bastante o ritmo quando o assunto é esse caso. Até porque, vamos combinar, o Brasil pode não estar no meio de conflitos aí como Irã ou Israel, mas por aqui é praticamente uma bomba nova todo dia. Muitos dos envolvidos que já foram identificados seguem presos, incluindo aquele que é visto, ao menos até agora, como o principal nome por trás de tudo, Daniel Vorcaro. O fundador do Banco Master, ele é apontado pela Polícia Federal como cérebro por trás aí de um dos maiores esquemas recentes de fraude bancária no país, com um rombo que pode chegar à casa dos bilhões. E quando você começa a olhar os detalhes, a coisa só fica mais pesada. Contratos milionários suspeitos, figuras influentes girando em torno do banco, articulações políticas de vários lados, ataques coordenados contra o Banco Central e até a suspeita de uma rede de influenciadores pagos para defender o esquema. Fora isso, ainda surgiram relatos de bastidores que envolvem festas, excessos, encontros íntimos e até possíveis gravações comprometedoras de pessoas ligadas à política e ao judiciário. Não por acaso teve gente que chegou a apelidar o Vorcaro de Epstein brasileiro. Porque em alguma medida a classe política brasileira é próxima de todos os bancos. Então como é que vai ficar se o Daniel Vorcaro se abraçou em toda a classe política? Em alguma medida, dado que o que envolve ele não envolve putaria em ilha, ele é uma espécie de Epstein brasileiro. Ele tá na cadeia e ele tem, vamos dizer, quase todo mundo meio que na mão dele, porque todo mundo participou em alguma medida, em maior ou menor grau, dessa brincadeira. Tô errado, Riso? Não tô falando todo mundo, mas todos os grandes players. Meio que assim, se o Vorcaro abre a boca, cai a república. Bom, mas por que eu estou retomando tudo isso com vocês agora? Justamente para mostrar o tamanho da influência que esse banqueiro parece ter e como isso levanta ainda mais dúvida em cima dessa informação de que ele teria passado mal na cadeia, chegando, segundo relatos, a urinar sangue. Ainda mais porque isso acontece logo depois de surgir a notícia de que Daniel Vorcaro ele estaria preparando uma proposta de delação premiada para entregar a PF e a PGR. Coincidência ou tem algo a mais por trás? Será que Vorcaro, seguindo essa comparação que estão levantando, pode acabar tendo um destino parecido com o de Epstein e algo ainda mais grave acontecer dentro da cadeia? Bom, vamos entender. Urinando sangue. O ex-galã, que hoje já parece bem abatido, bem diferente de antes, para não dizer judiado mesmo, ele acabou passando mal na última segunda-feira, dia 20 de abril, enquanto ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E o detalhe que mais chamou a atenção, ele teria chegado a urinar sangue. Depois disso, o Vorcaro foi atendido ainda dentro da cela por um médico particular, logo após apresentar esse sintoma, que na medicina é conhecida como hematúria. Só que a situação não parou por aí. Mesmo após esse primeiro atendimento, o banqueiro continuou urinando sangue e ainda passou a reclamar de dores fortes abdominais. Diante disso, a defesa dele acabou solicitando autorização para que ele fosse submetido a exames em um hospital particular. Será sintomas de envenenamento? O Igor Gadelha trouxe de que o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, havia passado mal na prisão e poderia
fazer exames em um hospital particular. Bom, o drama do banqueiro começou na segunda-feira, mas a autorização para ele sair da prisão só veio dias depois. Foi apenas na quarta-feira à noite que o ministro do STF, André Mendonça, liberou a ida de Daniel até o hospital DF Star, lá mesmo em Brasília, para tentar entender o que de fato estava acontecendo com ele. O DF Star é conhecido por ser um dos mais luxuosos do Distrito Federal, já tendo atendido várias figuras extremamente poderosas do país, inclusive, recentemente, o ex-presidente aí, Jair Bolsonaro. Já na quinta-feira, ele finalmente foi levado até lá para realizar alguns exames. Só que ao contrário do que muita gente poderia imaginar, não foi nada demorado, né? Poucas horas depois, o Vorcaro já tinha sido encaminhado de volta para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele segue preso. Todo mundo que nos acompanha, Daniel Vorcaro então ficou pouco tempo no hospital DF Star, apenas para fazer esses exames de imagem necessários a pedido da defesa e também dos médicos particulares de Daniel Vorcaro. Ele então saiu por volta das 14 horas e 20 minutos, de uma forma bastante discreta, acompanhado de toda a equipe da Polícia Federal, que fez o acompanhamento dele até o hospital DF Star e já está então na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está cumprindo a pena dele. Agora, tudo que envolve aí o caso Banco Master passou a correr de forma bem mais sigilosa, bem diferente do que a gente viu lá no início, quando as informações saíam aí com muito mais frequência. Por conta disso, praticamente nenhum detalhe sobre o estado de saúde dele foi divulgado, mas pelo fato aí de já ter sido levado de volta para a superintendência, tudo indica que o quadro é estável e que esse episódio aí de urinar sangue pode ter sido, sei lá, talvez só um susto, não é? Só que isso não quer dizer nem de longe que o Vorcarão ele tá aí totalmente seguro. As investigações desse esquema ainda estão só começando. Para você ter ideia, dos 9 celulares apreendidos com ele, apenas um teve o sigilo quebrado até agora. Ou seja, ainda tem muita coisa que pode aparecer e mudar completamente o rumo dessa história. Ele está ali debruçado sobre os anexos da sua delação. Tem sido um processo bastante complicado. A Procuradoria-Geral da República e os delegados da Polícia Federal têm sido muito exigentes, porque muito já foi se extraído dessa investigação. Você já tem muitos elementos e a PF ainda tem muito por investigar, né? Apenas um dos 9 celulares de Daniel Vorcaro já teve o seu sigilo quebrado, então tem muita investigação ainda por vir. Então aquilo que a gente falava lá no começo, quando o caso estourou de que tem muita gente poderosa com o rabo preso, continua fazendo total sentido agora, né? E isso automaticamente coloca o Daniel numa posição delicada dentro da cadeia, principalmente depois dessa informação de que ele estaria preparando uma delação premiada. Porque convenhamos, né, para isso realmente ajudar a situação dele, o cara vai ter que entregar muita gente grande. Bom, o Vorcaro ele tá montando então essa proposta de colaboração aí para enviar a PF e a PGR, inclusive já foi levado para uma cela específica na superintendência justamente para poder trabalhar nisso. Só que esse tipo de acordo não acontece do dia para a noite. Tem muita burocracia envolvida, análise e negociação. Então a expectativa é que essa proposta, com tudo que ele pretende revelar, só seja revelado lá para o meio de maio, talvez. Enfim, ainda tem alguns dias pela frente, né? E nesse meio tempo, talvez seja bom o Vorcaro ficar ligeiro, né? Ficar atento. Porque, sinceramente, né, não deve ser pouca gente que preferiria que ele simplesmente não abrisse a boca para as autoridades. E vale lembrar também daquele episódio envolvendo o segurança dele, né, que era dito ele como um braço direito do Vorcaro, né, o tal do sicário, que morreu logo após de ser preso. Oficialmente foi tratado como suicídio. Mas fica aquela pergunta, né? Por quê? Enfim, pelo que tudo indica, esse problema de saúde do banqueiro é algo mais tranquilo, pelo menos até onde a gente sabe. Mas diante disso tudo é difícil a gente não achar que ainda tem muita coisa para acontecer e que qualquer detalhe merece atenção. Então, Vorcarão, se eu fosse você, ficava ligeiro aí, hein? Antes que você fosse de Epstein, não é? Mas comenta aqui, o que você acha essas dores no abdômen de Vorcaro, urinar sangue aí? Não é normal não, cara. Não é normal. Tem que olhar isso aí. Tem que investigar isso aí, não é? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.